Boa tarde, gente. Hoje nós vamos gravar a prova de língua portuguesa do Colégio Militar de Belém, de 2020. Vamos lá. Texto 1, Fábula da Gotinha. Vamos lá, peraí, som 2020. Texto 1, Fábula da Gotinha, Caio Ferraz. Uma gota de esperança num oceano de desilusões. Era uma vez uma simples gotinha de água que vivia em alto mar. Uma hora ela vivia numa calmaria que dava sono, noutra ela vivia sob tormentas que lhe tiravam o sono. Ela, uma pequena gotinha, nada podia fazer e, para se proteger das tempestades, se juntou a milhões e milhões de outras gotinhas que assim formaram um grande oceano. O sol insistentemente a aquecia e ela, não podendo resistir, evaporou. Viajou por milhares de metros acima do mar. Triste, achou que ficaria perdida no espaço, sozinha. Sem nenhuma outra gotinha por perto, viu que, se assim continuasse, iria sumir naquele lugar. Um belo dia, ela encontrou um senhor forte e poderoso chamado Vento, que lhe deu um sopro de esperança. Com isso, ela vagou por alguns dias até encontrar outras gotinhas e assim formarem uma grande nuvem. Então tudo pareceu bem mais suave e agradável. Mas logo outra gotinha chamou suas amigas e juntas chegaram à conclusão de que a vida no mundo das nuvens estava meio saturada. Viajaram, pois, por dezenas de quilômetros e, por fim, encontraram um pequeno e árido vilarejo, um lugar ermo, sem energia elétrica e sem estradas, quase sem nada. E a pequena gotinha que se achava perdida no oceano e no espaço tomou coragem e desaguou sobre aquele pobre vilarejo com sua esperança. Todas as outras gotinhas fizeram o mesmo, e aquelas gotinhas, que sozinhas não pareciam ser importantes, deram frutos capazes de alimentar aquele pequeno lugar, descobrindo-se fortes para ajudar a mudar a vida dos poucos que ali viviam. Até mesmo o vento deu o ar de sua graça, fazendo a brisa daquele lugar outro ambiente. Assim é a vida. Se você decidir ser uma gota perdida no oceano da vaidade, viverá entre calmarias e tormentas, mas se você se juntar a outras gotinhas, seguramente fará uma grande diferença na vida de alguém. Certo, então vamos agora responder aqui, Fábula da Gotinha, né, gente? Vamos responder as questões. Questão 13. Questão 13. No trecho, encontraram um pequeno e árido vilarejo, um lugar ermo, sem energia elétrica e sem estradas. No quinto parágrafo do texto 1, a palavra ermo em negrito tem o mesmo significado da palavra sublinhada na frase. Vamos ver, gente, ó. Aqui, ó. Viajaram, pois, por dezenas de quilômetros e, por fim, encontraram um pequeno e árido vilarejo. Um lugar ermo, sem energia elétrica e sem estradas, quase sem nada, ó, gente. Então, vamos lá. O que ele está perguntando aqui na questão 13 é... Ó, um lugar... Cadê? Viajaram por dezenas de quilômetros, encontraram um pequeno e árido. Aqui é seco, tá vendo? Árido é seco. Vilarejo, um lugar ermo. Um lugar ermo é seco, distante. É um lugar quase sem nada. Então, ele quer saber, né? Em negrito,
qual é o mesmo significado da palavra ermo. Então, era uma cidade muito pobre, da qual todos saíam para buscar oportunidade em outro lugar? Não, não é pobre. A vida ali era bastante sombria e triste? Ermo é a mesma coisa que triste? Pois todos os moradores tinham uma rotina idêntica? Nem falou isso, né, gente? Não se sabia bem se aquele povoado era seco pelo calor excessivo ou se por seus habitantes. Quer dizer que os habitantes vão deixar o lugar seco? Não disse isso também. Naquele local deserto, tá vendo? Deserto combina bem. Era um lugar quase sem nada. Se apresentava a calmaria de uma cidade que havia parado no tempo. Essa questão aqui é boa, tá? Tão longe de tudo e tão difícil acesso, a cidadezinha distante mantinha uma vida pacata. Então, ermo, gente, quer dizer que, viajaram dezenas de quilômetros, era uma cidade distante, e encontraram um vilarejo árido, um lugar ermo, sem energia elétrica, sem estradas, quase sem nada. Então, 13ª questão, letra D de dado, tá? Era um local deserto, que era uma cidade que havia parado no tempo, ok? 14ª questão. A fábula da gotinha traz uma lição e, ao mesmo tempo, remete ao ciclo da água, processo composto por algumas fases, tais como evaporação, condensação, precipitação, infiltração e transpiração. Na etapa da condensação, o vapor de água esfria, se acumula na atmosfera e se condensa na forma de gotículas. O que é condensação, né, gente? Condensar por exemplo, ele era vapor e agora virou água. Passou do vapor, do gasoso para o líquido, condensação. A partir dessa informação, vamos lá, gente. Então, aqui, na etapa da condensação, o vapor d'água esfria, certo? Então, a partir dessa informação, qual dos trechos a seguir retirados do texto melhor se relaciona a essa fase? Qual fase? Da condensação. A. Uma pequena gotinha nada podia fazer e, para se proteger das tempestades, se juntou a milhões de outras gotinhas que formaram um grande oceano. B. O sol insistentemente a aquecia e ela, não podendo resistir, evaporou. Então, essa B a gente já sabe que ela está fora, né? Que ela está errada. Porque se ela evaporou, a situação aqui é de evaporação, certo? E não condensação. Então, a letra B está fora. C. Com isso, ela vagou por alguns dias até encontrar outras gotinhas e assim formarem uma grande nuvem. Então, tudo pareceu bem mais suave e agradável. Vamos ver no quarto parágrafo, gente? Cadê? E aquelas gotinhas que sozinhas não pareciam ser importantes, deram frutos capazes de alimentar aquele pequeno lugar. Aqui ela já choveu, né? Então eu acho que é antes. Bora ver. Ela, uma pequena gotinha, nada podia fazer. E para se proteger das tempestades, se juntou a milhões de outras gotinhas e formaram um grande oceano. O sol insistentemente a aquecia e ela evaporou. Então, essa fase aqui é da evaporação. Triste, achou que ficaria perdida no espaço, está evaporada, certo? Sem nenhuma outra gotinha por perto, viu que se assim continuasse, iria sumir naquele lugar. Um belo dia encontrou um senhor forte e poderoso chamado Vento, que lhe deu um sopro de esperança. E aí ela vagou por alguns dias, até encontrar outras gotinhas e assim formarem uma grande nuvem. Opa, olha aqui,
Ela vagou por alguns dias até encontrar os gatinhos e assim formarem uma grande nuvem. Então, tá entrando na fase de condensação, certo? Então, vamos lá. Cadê? 14ª, né, que nós estamos. Então, vamos deixar essa C aqui, vamos ver o resto. Ó, e para se proteger das tempestades, se juntou a milhões de outras gotinhas que formaram um grande oceano. Essa daqui não é condensação. A letra A tá errada. E a pequena gotinha que se achava perdida desvagou sobre aquele pobre vilarejo toda a sua esperança. Todas as outras gotinhas fizeram o mesmo. E aquelas gotinhas deram frutos, capazes de alimentar aquele pequeno lugar, descobrindo-se fortes para mudar a vida dos que viviam poucos ali. Então, a 14ª é a letra C. Vamos à 15ª. No texto 1, a expressão deu o ar de sua graça em negrito no sétimo parágrafo significa que o vento... Vamos lá no sétimo parágrafo, cadê? Ó. Aqui, ó. E aquelas gotinhas que sozinhas não pareciam ser importantes deram frutos capazes de alimentar aquele pequeno lugar, descobrindo-se fortes para ajudar a mudar a vida dos poucos que ali viviam. Até mesmo o vento deu o ar de sua graça. Olha aqui, gente. Fazendo a brisa daquele lugar outro ambiente. Então, o que o vento está fazendo? Vamos lá. Questão, a 15ª questão. O vento deu o ar de sua graça. Então, nesse sentido aqui, que está em aspas, deu o ar de sua graça é no sentido de aparecer, né? Olha, até o vento apareceu naquelas paragens, naquele lugar ermo. Então, vamos ver. Nesse sentido aqui, de aparecer e dar um sopro naquele lugar, trazendo uma brisa, certo? Então, vamos lá. A expressão deu o ar de sua graça em negrito significa que o vento resolveu se divertir com as gotinhas e aprontou-lhes uma brincadeira diferente? Não. Marcou presença em meio às gotinhas e proporcionou uma condição agradável de tempo? Essa é boa, né? Colocar essa certa, porque realmente é isso. Aparecer marcou presença, então o vento chegou, certo? C. Quis ser simpático com as gotinhas e se aproximou delas para mostrar todo o seu charme? Não, deu ar de sua graça. Não é que ele quis ser simpático. O vento deu ar de sua graça. Que significa? Falou o seu nome às gotinhas? Não. Que não o conheciam? Encorajou as gotinhas a se transformarem em brisa? Também não, né, gente? Então, 15ª questão, letra C de casa. 14ª questão, letra C também. 13ª questão, letra D de dado. 16ª questão. Considerando a trajetória da gotinha no texto 1, conclui-se que a união da gotinha principal com as demais gotinhas fez com que todas elas demonstrassem sua importância na vida das pessoas? Opa, essa é boa, vamos ver isso? Acho que está no final do texto, né? Aqui, ó. Assim é a vida. Se você decidir ser uma gota perdida no oceano da vaidade, viverá entre calmarias e tormentas. Mas, se você se juntar a outras gotinhas, seguramente fará uma grande diferença na vida de alguém. Então, vamos lá.